esse canal não é oficial do Flow, é feito por um fã. A gente aprecia o serviço dele e dá um like aí e se inscreva. Por isso que eu acho que, por exemplo, o cara que tem uma barraquinha de churros, mano, ele posta no Twitter, eu não gosto de preto, tá ligado? Eu não acho que a gente tem que pegar o Estado e prender o cara 3 anos. Deixa o cara falar, eu não gosto de preto. Então, ele vai falar a primeira vez, provavelmente não vai ser preso, não é isso? E daí ele fala outro. Daí quando ele falar de novo, aí, porra, irmão, de novo, cara? Mas será que ele não pode pra sempre falar que ele não gosta de preto? Porque a gente não admitiu que o racista ele tem liberdade de expressão. Tipo, por exemplo, você é advogado, certo? Então você tem a capacidade de me explicar melhor como funciona nos Estados Unidos, que eles permitem membros do KKK, que é um grupo racista, né? Eu acho que é um dos grupos racistas mais famosos do mundo, e os caras eles podem pegar e fazer uma marcha racista, propagando ideais de supremacia branca, e eles estão dentro do direito deles, dentro da liberdade de expressão, de acordo com a Constituição americana e o consenso social deles. Por que aqui tem que ser diferente, né? Olha, bom, eu não me sinto capaz de opinar sobre o que acontece no cenário americano, porque de fato eu não conheço suficientemente para dar uma opinião embasada, né, sobre a legislação americana, sobre a legislação de cada estado, sobre a própria Constituição. Mas quando a gente fala do discurso racista aqui, e a gente fala de liberdade de expressão, é muito importante isso. Existe a liberdade de expressão e ela tem um limite, como todos os direitos. Nenhum direito é absoluto. Né? Isso é claro. Se você pega isso em todos os aspectos, você pega a coisa mais básica, sei lá, direito de propriedade. Você tem uma casa ali no seu terreno e você tem um vizinho. Se você quiser construir o que você quiser na sua casa, você pode. Se você quiser subir um muro 40 metros de altura para não ter luz na casa do seu vizinho, você não pode. Isso não prevê, o Código Civil proíbe isso. Isso a gente está falando de uma esfera civil. Se a gente está falando de direitos, a gente tem limites sempre. E o limite à liberdade de expressão é a partir do momento em que ela endossa esse tipo de discurso, que, em última medida, resulta em mortes de pessoas. Será que é realmente o limite aí? Será que é? Será que a gente... Porque se você fala que alguém não pode falar que é racista, você tá literalmente acabando com a liberdade de expressão do cara. Porque você falou que é ok o cara ter um pensamento racista. Mas não é ok ele falar que ele tem? Não é ok ele expressar o pensamento. Por quê? Acho. Aí eu acho que... Aí essa é a questão, na real. Não é ok ele expressar esse pensamento? Eu enxergo que não. Na verdade, eu tô falando não só a minha opinião pessoal. Incrível. Como que a gente não pode deixar o cara expressar o que ele pensa? Porque essa expressão do que ele pensa, ela leva a cenários de violência. A gente tá vendo... Não necessariamente. Não necessariamente individualmente, mas coletivamente, sim. Mas tudo bem, mas aqui a gente não tá analisando o caso coletivamente, a gente tá analisando o caso individualmente. Mas como a gente fala de sociedade, a gente fala de uma sociedade coletiva. Pô, mas você tá falando que um cara que é racista não pode chegar e falar, puta, eu sou racista. Não, ele pode afirmar o seguinte: eu sou racista. Ele não pode chegar e afirmar, olha, eu acho que preto é pior que branco, eu acho não que... Pode? Não pode. Por que não? Porque esse é discurso de ódio. Deixa ele falar, mano. Eu acho que é a liberdade do cara. E, mano, a partir do cara fala, eu não gosto de preto, o que você acha que a sociedade vai fazer? Depende. Tipo, não, é que, mano, é muito perigoso a gente pegar e falar, mano, Monark, fala pra mim o que você vai fazer quando você vê, por exemplo, se aquele cara ali fala assim, cara, não gosto de preto. Falei, mano, tu é um otário, um babaca, tá ligado? Por que tu não gosta de preto? Vou tentar entender, tentar convencer ele que é uma... Vou tentar apontar as falhas lógicas no pensamento dele. E agora, se ele nunca tem essa oportunidade, como que eu vou ter oportunidade de falar com o cara e convencer ele que ele tá errado? Não, você não precisa saber que ele é pra falar isso. Justamente por isso... Mas como que eu vou conversar com ele se eu não sei que ele é? Conversando com todos. Não dá pra você... Às vezes você tem que conversar com o cara, mano. Sim, também. Do ponto de vista pessoal... Você tá realmente falando que existem coisas que a gente... pensamentos que a gente deve, pela lei, proibir de qualquer ser humano expressar em qualquer situação? De expressar, sim. A meu ver, sim. Puta, mano. Isso pra mim é um resguardo da sociedade como um todo. Se você permite... Isso aí é autoritarismo ao extremo. Isso aí é fascismo, na minha opinião. Tá, mas então você está dizendo que, se você enxerga isso como fascismo, é uma visão sua, você está enxergando que todas as sociedades ocidentais, tirando os Estados Unidos, que é o único país em que tem essa liberdade absoluta de expressão, seriam países fascistas. Não, eu tô dizendo que a liberdade de expressão dos Estados Unidos, até agora, de todos os países que têm leis nesse sentido, é a que é mais a certa. Eu não tô falando que os países são fascistas necessariamente, mas ao mesmo tempo eu tô falando que
parte do conceito dele de liberdade de expressão tem traços fascistas, sim. Então, tudo bem você ter essa opinião, só que ela, mundialmente, ela não é a opinião predominante. Mundialmente, a escravidão era permitida durante um tempo. Sim, isso é bom? Não. Assim como não é bom você cercear o cara de falar o que ele pensa. Não, mas aí a gente tá partindo pra uma generalização que não faz sentido, Por quê? Assim, porque a gente tá falando de coisas completamente diferentes. Quando a gente tá falando... Não é liberdade? A liberdade de expressão, ela não tá sendo cerceada por uma vontade autoritária de, não quero que as pessoas pensem assim. Ela tá sendo cerceada para defender outros direitos. Mas você tem direito a de não ser ofendido? Você tem o direito de não ter a violência contra você. Mas isso não é violência, o cara falar que não gosta de você, mas não gosta da tua raça. Mas se torna. Se torna, mas aí a gente pune quando se tornar quem fez a violência. Ou se você, por exemplo, tem esse discurso de uma forma organizada para propagar a violência. Já está previsto na lei. Aí você pune. Mas você não pune o cara só porque ele pensa e falou isso. A verdade, a gente está tentando chegar por outro aspecto. Eu vejo uma coisa antes. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente, em vez de definir os limites da liberdade de expressão, para mim, eu enxergo o conteúdo da liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? É você poder se expressar, você ter a liberdade de expressar os seus pensamentos na medida de que eles você são concorda com aceitos. Não, na medida do que é legítimo. Agora, não tem o direito de ofender. Não? Você não tem o direito de ofender? Não nesse sentido. Se você ofender, você vai ter consequências. Se você chega e posta e fala tem consequências. Se você ofender a mulher de um cara, ele vai dar um soco na cara. Você tem consequências criminais. O Estado não vai chegar e colocar uma mordaça na sua boca e vai falar, não, você não pode falar que você odeia preto. Você pode falar que você odeia preto. Se você quiser agora aqui ao vivo falar que odeia preto, não é o seu caso, mas se alguém estivesse aqui e quisesse falar isso, poderia. O que aconteceria? Ele tem uma consequência. Aí você acha que ele deveria ser preso? A consequência é que a lei prevê para isso, que é reclusão de 2 a 5 anos. Se ele falar pela primeira vez, como eu disse, o que vai acontecer? Ele não vai ser preso, muito provavelmente. Se ele falar pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, provavelmente vai. Então eu acho que realmente eu tenho uma discordância com a lei brasileira. Eu acho que europeia e de outros países. Com certeza, eu tenho mesmo. Total, tenho mesmo. Eu acho que a lei americana é a que acerta. Tá ligado? Não é só porque tem muitos... não é só porque o consenso é de um jeito que ele tá certo, tá ligado? Certo. Não, assim, a sua liberdade de pensar dessa maneira, né? Eu discordo frontalmente. Para mim, a liberdade de expressão... Você acha que um cara que se fala que é racista tem que ser preso? Eu acho que ele tem que ser responsabilizado. E depende... Não, você acha que ele tem que ser preso? Depende do tipo... Calma aí, cara. Não, é o que você tá falando. Eu acho que, ultimamente, se o cara repete várias vezes que ele fala que ele é racista, que é o que ele pensa, o que ele é, você acha que ele deveria ser preso. É o que você tá falando aqui, não é? Não. Ou eu tô colocando coisa na sua boca? Se o cara que falou, eu sou racista 100 milhões de vezes, ele não deve ser preso. Não. Se o cara vai e fala, eu acho que negro é melhor que branco, eu acho que a cultura negra é uma bosta, eu acho que não sei o que lá, várias vezes, ele deve ser, eventualmente... Preso? Preso. Se ele for reincidente, se ele cometeu crime várias e várias vezes. Mas isso não é crime, cara. É crime você ser um idiota? Mas, que assim, moleque, a gente tá fazendo uma discussão muito que, tudo bem, é da nossa opinião. Claro. Mas isso não é crime... Não existe, porque, na verdade, quem define o que é crime ou não é a sociedade. É o Estado. É a sociedade. Quem é o Estado? O Estado é um bando de burocrata, filha da puta, que sequestrou a sociedade e na minha opinião. Tudo bem, mas em última instância, quem faz as leis são os representantes que a gente elege. Claro. E os representantes que a gente elege deveriam representar a sociedade. Então, quem define o que é crime ou não são eles, porque, teoricamente, eles estão... expressando um consenso da sociedade que eles representam. Teoricamente pra caralho. Deveria ser crime. Então, mas vamos lá. Eu vou tentar aqui ver qual é a parada. O que você tá dizendo é que se a sociedade, as leis e tal, não sei o que, são criados baseados no que a sociedade em geral acha legal, acha certo, né? Sim. Então, assim, se a gente tem uma sociedade, se a gente vive num lugar onde o sentimento geral é que se você falar... Porra, desculpa pelo que eu vou falar, mas se você falar preto tem que morrer, se a sociedade acha que isso é crime, então isso é crime, porque a sociedade em geral acha... E eu concordo contigo um pouco. Assim, eu concordo com os dois um pouco, tá ligado? Eu gosto da ideia da gente poder falar o que a gente quiser, mas eu entendo e respeito que é crime, porque a gente define crime. Então, se é crime e a gente definiu o que é crime, então é crime. Isso. Na verdade, a gente tem muita discussão sobre isso, né? Sobre o que é crime e o que não é crime. Na prática, o que é crime é o que a lei define. E a lei define o que a sociedade, que os representantes da sociedade votaram. Sim. É que o que o Monark está dizendo é que ele não gosta de ter o aparato estatal
pra prender o cara, tá ligado? Provavelmente, se a gente tivesse uma maneira de isolar esse cara, decidido pela sociedade em si, de uma maneira mais menos burocrática, você concordaria com isso? Cara, eu acho que dentro da sociedade, se você vê que o cara ele é racista e você quiser, dentro do teu poder como indivíduo, fazer o máximo pra você dificultar a vida desse cara perante a lei, perante o que é o direito de todo mundo, vai lá, eu apoio, incentivo, e talvez eu fosse o cara a fazer isso mais fervorosamente possível. Mas agora, você pegar o Estado pra começar a decidir quem que é racista ou não, tá ligado? Porque a gente não pode esquecer que a partir do momento que o Estado tem que tomar a decisão, ele vai terceirizar essa decisão pra um burocrata, e aí fudeu pra caralho, porque ele pode ter um entendimento que fere totalmente a liberdade de expressão, talvez não no entendimento do Estado, mas no meu entendimento, no entendimento de um ser humano que quer ser livre, tá ligado? E eu acho que a gente não agrega a liberdade da sociedade quando a gente pune as pessoas por falarem o que pensam, por mais que elas pensam as coisas mais odiosas possíveis. Eu acho que faz parte de uma sociedade madura a gente criar um ambiente onde as pessoas que têm um pensamento merda e são idiotas têm a segurança e a liberdade de expor elas sem ser criminalmente processadas, desde que elas não estejam realmente causando um mal a alguém diretamente. Entendeu? Porque se você falar, você indiretamente pode ter causado um mal porque você você fomentou esse tipo de pensamento, esse pensamento já na história da humanidade causou muitas atrocidades, aí você tá colocando uma consequência totalmente indireta à ação do cara, usando todo o contexto social, mas você tá extrapolando aí, porque você tá pegando uma coisa que o cara tava no direito dele de fazer, mas porque todo mundo acha isso ruim, você tá... Você não, mas a lei, o Estado tá se achando no direito de usar a força pra calar esse cara, só porque todo mundo acha que ele tá falando merda. O que eu tô falando foda-se que todo mundo acha que ele tá falando merda. Todo mundo tem direito de falar merda, desde que essa merda não tenha consequência ou intenção direta de ferir alguém, tá ligado? Se você falou uma merda no sentido... Você vai lá no cinema e grita: fogo! 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 É meu ouvido, cara. Desculpa. Isso não é liberdade de expressão, tá ligado? Você tá usando a sua voz pra causar uma situação que é criminal. Você tá mentindo pra todo mundo, você tá causando um dano à propriedade ali, porque todo mundo vai sair os alarmes. Isso é crime, isso não é liberdade de expressão. Agora, você chegar e falar na sua casa ou na sua rede pessoal, se você não é um super influenciador, falar: cara, eu não gosto de preto, tá ligado? Eu acho que preto é isso, por causa disso, disso, disso. Tipo, você é racista? Com certeza. Você é um otário? Com certeza. Você é um babaca? Com certeza. Agora, o Estado vai pegar e colocar você na cadeia porque você pensa e fala isso? Eu não consigo pensar dessa forma.